assunto do momento são os Olympic Games, os Jogos Olímpicos, e é claro que a gente precisa falar da Rebeca Andrade, a maior medalhista brasileira de todos os tempos. Duvido que você também não chorou assistindo aí a vitória da Rebeca Andrade, ganhando nosso ouro pro Brasil. Eu sou a Teacher Karina, esse é o English in Brazil, e bora falar sobre isso. Nessa semana a Rebeca foi entrevistada em inglês, junto com a Jade, com as outras meninas, e aí o repórter falou com ela em inglês, e ela falou, eu não falo inglês. A Jade Barbosa serviu como intérprete ali, falando sobre a confiança dela durante os jogos e tal, e a Rebeca falou em português. E aí o pessoal no Twitter ou no X, que eu uso bastante, começou a falar muito sobre essa questão do inglês da Rebeca Andrade e ficou um questionamento. Tudo bem, mas se a Rebeca não fala inglês, como que ela se comunica então com a Simone Biles, que é uma competidora ali com ela, que na verdade elas se apoiam bastante, ela fez até reverência quando a Rebeca ganhou, mas como que acontece essa comunicação? Porque elas aparecem conversando. Eu até achei esse tweet aqui falando o seguinte, por causa do fato que a Rebeca Andrade não fala inglês e a Simone Biles não fala português, a grande maioria das interações delas consistem em risadinha, enthusiastic nodding, tipo, fazer isso aqui, and variations of this, e variações disso aqui. Aí mostra a foto, né? Então elas fazem muitos gestos, elas dão muita risada junto, e aí ficou no ar, gente, como será que elas conversam? Aqui nesse trecho do vídeo, elas aparecem conversando e rindo muito, eu acabo não vendo a Rebeca falar alguma coisa aqui, mas ela parece entender o que a Simone fala nessa conversa aqui dos sorrisos. Mas aí eu achei um outro vídeo da Rebeca claramente conversando com uma competidora americana. Ela está sim falando, a gente não consegue escutar o que é, e parece que a comunicação tá acontecendo ali de verdade, porque uma entende a outra, aparentemente, então a conversa tá rolando ali. E aí a grande pergunta que ficou no ar, a Rebeca fala inglês ou não fala inglês? O mistério foi solucionado numa entrevista que ela deu pro Galvão Bueno, falando que ela fala sim inglês, mas ela não se considera fluente e ela não tem confiança para dar entrevista em inglês, mas ela consegue se comunicar sim no idioma. E eu vou falar português e pronto. Muito bem. E aí, depois dessa entrevista, o Brasil veio abaixo, né? Porque todo mundo super apoiando a Rebeca. É isso aí, se quer entrevistar a Rebeca, tem que falar em português. Aí uma pessoa que perguntou, por que a gente sempre tem que se adequar à língua dos outros? Eles que estudem a nossa própria língua para entrevistá-la. Temos que valorizar o nosso idioma. A gente baba muito inglês, mas o português é um dos idiomas mais difíceis de se falar. Vamos colocar uma moral aí. Então, o que eu, como professora de inglês e linguista, posso comentar sobre esse assunto? Em primeiro lugar, está claro que a Rebeca consegue sim se comunicar em inglês, afinal ela está conversando ali com as meninas, ela deve conversar muito com atletas do mundo inteiro, então essa comunicação claramente acontece, mas talvez não esteja em um nível que ela considere suficiente para dar uma entrevista em inglês, que realmente é diferente você usar ali para se comunicar e você aparecer na TV para milhões de pessoas te assistir. Então existe uma pressão sobre a forma que a gente fala inglês, e eu acredito que essa pressão seja maior ainda sobre nós mesmos, né? O próprio brasileiro coloca essa pressão em cima de outros brasileiros. A Anitta, a cantora. Goste da Anitta ou não goste, o inglês dela é incrível. Ela fala inglês muito bem. Mas a cada entrevista que a gente vê dela, agora isso melhorou um pouco, mas eu via pessoas criticando o inglês dela. Ah, ela errou a pronunciazinha aqui. Ah, ela escorregou ali. Gente, ela tá falando inglês maravilhosamente bem, se comunicando, passando a mensagem dela, e é isso que importa. Isso acontece em muitas ocasiões em que o brasileiro é filmado falando inglês. Sempre tem um comentário de outro brasileiro corrigindo, fazendo alguma coisa assim, e isso acaba colocando essa pressão sobre a gente. Então, com base nisso, eu até questiono, será que ela não é já fluente mesmo e ela tá com medo dessa pressão, o que é totalmente compreensível? Isso pode estar acontecendo também. De repente, ela tem vergonha de falar, mas ela consegue falar mesmo. E uma outra coisa é que de repente ela tem uma habilidade para se comunicar de forma mais simples, mas não para falar exatamente sobre tudo que ela gostaria para uma entrevista. São duas hipóteses. E o segundo ponto que eu gostaria de comentar sobre o assunto é essa questão de a gente valorizar a língua portuguesa, e inclusive achar que, por que sempre eu que tenho que aprender inglês? Por que o gringo não aprende português? Então aqui em primeiro lugar, é claro que eu achei muito legal esse sentimento de patriotismo e de orgulho do nosso idioma. A língua portuguesa realmente é um idioma muito complicado, mas falando como linguista e de forma mais técnica, a língua portuguesa ela não é mais complicada que o inglês. Linguisticamente falando, o que acontece é que as línguas têm níveis de complexidade diferentes em categorias diferentes. Então, vou te dar um exemplo do sistema verbal do português. Ele realmente é mais complexo do que o sistema verbal do inglês. Pensa, você tem uma conjugação para cada pronome, né? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você tem uma conjugação verbal para cada um. No inglês, a gente só tem, coloca o S, não coloca o S no presente simples. No passado, só coloca o ED ou usa o verbo irregular. Então, no sistema verbal, assim, essa parte gramatical, realmente o português
português é mais complexo. Mas eu vou te dar um exemplo de um aspecto da língua que o português é mais simples do que o inglês, para você ver como depende da categoria que a gente está falando, que é os sons de vogais, por exemplo. Então, o português, ele tem 7 sons de vogais, fonemas vocálicos, vogais que podem ficar em posição tônica. I, E, A, O, U. Esses são os sons de vogais. Então aqui eu tô te mostrando um quadro de vogais do português. Esses são os sons de vogal que podem acontecer em posição tônica. A gente tem também o mas na verdade ele é um A nasalizado, tá? Mas esses são os sons de vogais. São 7. Já o inglês, ele tem 13 sons de vogais. Então eu vou te mostrar aqui o gráfico do inglês para você comparar. Tem várias vogais intermediárias, como por exemplo a diferença entre sheet e shit, que é tão difícil da gente falar, leave, live. Tem também a diferença entre look, que é o nome próprio, e look, que é olhar. Então, falando de sistema vocálico, o inglês é mais complicado. Então, isso é só para você entender que a gente não pode simplesmente dizer que o português é uma língua muito mais complexa do que o inglês, porque depende do que a gente tá falando. E o outro ponto que me chamou muita atenção é essa questão de, então, por que eu tenho que aprender inglês? Por que todo mundo não aprende português? E isso não é porque a gente tá babando o ovo de americano. Tem um porquê. Porque o inglês é uma língua internacional. English is an international language. É a língua que é falada em todos os países do mundo. Quando você vai para a França, você hoje em dia não precisa necessariamente falar francês. Se você falar inglês, você vai conseguir pedir informações com quem fala inglês também. É uma língua de contato entre falantes de diferentes idiomas. Então imagine uma empresa, uma multinacional, vai ter uma reunião aqui no Brasil. E aí vão ter pessoas da Alemanha, da França, da Índia, da Austrália, dos Estados Unidos, do Brasil e da Espanha. Imagina você ter que aprender todos esses idiomas para falar com cada uma dessas pessoas. Seria bem mais complicado, né? Por isso que nós temos um idioma em comum hoje em dia, que é um idioma não só falado por americanos ou britânicos, mas pelo mundo inteiro. E como isso aconteceu? Por que o inglês é a língua internacional e não o português, por exemplo? O linguista David Crystal, que é uma autoridade na área, aponta 2 razões para o fato de o inglês ser a língua internacional nos dias de hoje. O primeiro é a dominância do Império Britânico. Então, a Inglaterra era muito forte economicamente no século XIX. Então, o inglês começou a ter uma importância muito forte durante a Revolução Industrial. As grandes inovações de tecnologia, de indústria, surgiram na Inglaterra. Então, as pessoas de outros países que tinham interesse em acompanhar essas inovações tinham que aprender inglês para poderem se comunicar e entender o que estava acontecendo lá. E foi nesse momento também que muitas palavras de indústria, de tecnologia acabaram surgindo, porque novas coisas foram criadas, logo novas palavras foram criadas e a gente acaba usando essas palavras do inglês até hoje, com adaptações para o português e para todas as outras línguas. Então aí foi o começo da força do inglês. Só que no final do século XIX, os Estados Unidos já estavam passando a Inglaterra em termos de economia, de força econômica. Então o país mais forte economicamente, de novo, era um país falante de língua inglesa e as pessoas que queriam estar atualizadas precisavam aprender o inglês para entender o que estava acontecendo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a influência dos Estados Unidos no mundo aumentou ainda mais, então o inglês definitivamente se tornou a língua dominante na política, na economia, na tecnologia e se mantém assim até hoje, ainda mais com o surgimento de Hollywood. Então a gente consome muito esses produtos que vêm dos Estados Unidos. E devido a essa força que começou na Grã-Bretanha e depois se intensificou com os Estados Unidos, o inglês acabou sendo definido como a língua internacional e que hoje não pertence a apenas britânicos e americanos, como eu disse, é a língua de todos nós, de todo mundo que aprende e quer se conectar com o mundo. Então, sendo o inglês o idioma que conecta falantes de diferentes línguas nativas, se a Rebeca, por exemplo, quisesse aprender inglês para dar uma entrevista em inglês, ela não estaria só pagando pau para americano, porque ela estaria dando entrevistas em inglês para o mundo todo, já que o inglês é a língua internacional e vai atingir muito mais gente. Então, é claro que eu, como professora de inglês, vou dizer que você não tem nada a perder estudando inglês, tem só a ganhar. Porque com o inglês você ganha mais voz, você ganha mais oportunidade de fazer contatos com pessoas diferentes e não só americanos ou britânicos, como eu disse, gente do mundo inteiro. Mas é claro que a gente também tem que valorizar a nossa língua materna, o que eu achei muito bonito, esse sentimento que essa entrevista da Rebeca despertou em muitos de nós brasileiros. E essa é a reflexão de hoje, mas eu quero saber o que você achou dessa entrevista da Rebeca. Você acha que quando você aprende inglês, você acha que você tá meio que dando o braço a torcer e que na verdade os outros que tinham que aprender português? Você se sente inseguro falando inglês na frente de outras pessoas? Me conta aqui nos comentários e eu vou deixar um desafio pra você que veio aqui pra esse vídeo, viu? Clica aqui nesse vídeo agora pra saber como é que tá o teu inglês. Você consegue entender um vídeo 100% inglês? Bora checar! Se inscreve no English in Brazil pra mais dicas e aulas de inglês and I'll see you next video.